Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu só quero trazer uma reflexão e uma pergunta aos nossos corações, sabe? Será que o que está te norteando? Será que você tem se importado em agradar a Deus? Ou a si mesmo, a sua alma, as suas vontades? Ou a Satanás, ou as pessoas? Será que o que está mais importando para você? É agradar as pessoas, agradar a si mesmo? Ou o próprio inimigo? Ou, sabe, o mundo? Sabe, a palavra de Deus fala pra gente que o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Sabe, então, tudo aqui vai passar. O mundo e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, ou seja, terá vida eterna. Sabe, uma coisa muito interessante que a gente vê na Bíblia é que Jesus Cristo é um exemplo de Jesus Cristo, sabe? Por mais que as pessoas estivessem falando muitas coisas dele, sabe, que ele era endemoniado, que ele era beberrão, comilão, amigo de publicanos, amigo de pecadores, sabe? Dizia muitas sortes de coisas mais sobre ele, só que ele tinha uma palavra liberada na vida dele, ainda nos evangelhos, que o próprio Pai falou para ele. O próprio Pai falou: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo." Então, Jesus não se importou com o que estavam falando sobre ele, sabe? Não se importou com a opinião pública, mas com o que o Pai estava falando para ele, em agradar ao Pai, sabe? Então, tipo assim, ele não se importou em fazer conforme a opinião das pessoas, mas conforme a vontade do Pai. Será que nós estamos se importando tanto com a opinião do Pai, em fazer a vontade de Pai, de ter a presença do Pai, ou não? Sabe? Em Êxodo, no capítulo 33, nos versos 15 e 16, Moisés vai pedir para o próprio Deus e disse: "E ele lhe disse: Tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui." 16. "E como sabereis que eu e teu povo adquirimos teu favor, não é por andar tu conosco, de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra?" Sabe, então, Deus falou para Moisés que não estaria no meio do povo, né? Não estaria acompanhando Moisés, sabe, naquela travessia do deserto, mas que enviaria um anjo, né, para que Moisés... Só que Moisés se indignou com isso e pede o favor de Deus. Fala assim: "Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como sabereis que eu e o teu povo adquirimos teu favor? Não é por andares conosco que nós seremos separados de todas as nações." Então ele viu que é por causa da presença de Deus, pro próprio Deus está dando respaldo por caminhar dele, está dando respaldo para ele, sabe, por ele agradar a Deus, é que ele seria separado de todos os povos, entendeu? Então, tipo assim, ele preferiu mais a presença, agradar o Pai, do que agradar o povo. Ah, o anjo vai comigo? Não, eu quero o próprio Deus, eu quero que o próprio Deus esteja dando respaldo para o meu caminhar, eu quero o próprio Deus, sabe? Eu quero agradar esse próprio Deus, eu quero esse Deus comigo, eu quero a presença dele, sabe? Alguém que valorizou muito a presença de Deus, valorizou viver a vontade de Deus, foi Davi, sabe? Davi, que ele quis trazer a arca de volta, que simbolizava a presença de Deus. Ele preferiu, gente, fazer a vontade de Deus sempre. E ele sempre falava, sabe? Tipo assim, que quando ele ia fazer alguma coisa, se ele pedia direcionamento para Deus, para que Deus, né, mostrasse a vontade dele. Sabe, uma coisa que vemos também, irmãos, é o Pai Nosso. A gente fala bem assim: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Então, Jesus nos ensinou a oração dominical universal, que numa das partes é: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Então, a vontade de Deus é feita no céu. Só que Ele também quer fazer a vontade dele na terra e na tua vida. Será que nós estamos, né, se submeter à vontade do Pai ou não? Essa é uma pergunta, tá? Pra gente refletir, sabe? Então, o Filho, Jesus Cristo, faz a vontade do Pai. E Jesus nos deixa um exemplo, sabe? Aqui ainda no Evangelho de Mateus, em Mateus, no capítulo 7, ele deixa uma coisa bem interessante para nós, um versículo bem interessante. Mateus, capítulo 7, versículo 21, ele fala para nós: "Nem todo que me disse: Senhor,
Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Outro versículo interessante também se encontra em Lucas. Vou estar abrindo aqui. Bora. Lucas 6. Lucas 6. Ele fala assim, Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Sabe? Então, tipo, não adianta a gente ter vestes de crente, falar tanto de Deus e não obedecer. Sabe? Falar tanto dele e não obedecer. A quem comparareis, ele fala assim, a quem comparareis aquelas pessoas que ouvem as palavras dele e não as cumprem? Ele fala que é comparado a alguém que constrói sua casa sobre areia. Só que aquele que ouve e pratica essa palavra dele, ele fala que são pessoas que, sabe, constroem a sua casa sobre a rocha. Então, será que nós estamos se importando em agradar a Deus, em viver a vontade dele ou não? Sabe, outro versículo muito importante também é em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, fala pra gente: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Sabe? Então, aquele que vai a Cristo, né? E não aborrece pai, mãe, filhos, sabe? Mulher e até a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. E aquele que não tomar a sua cruz e seguir ele, não pode ser discípulo dele. Então, tipo assim, será que nós estamos buscando nos agradar de tal forma, de agradar as pessoas mais importantes da nossa vida, mais do que a Jesus? E ele fala assim, aquele que não agrada, tipo assim, aquele que não aborrecer, sabe? Muitas vezes a gente vai ter que, sabe, aborrecer pessoas para viver a vontade de Deus, para viver Jesus, para seguir Jesus. É aquele que não aborrecer a sua própria vida. Gente, muitas vezes a gente vai desagradar nós mesmos para viver a vontade do Pai. Muitas vezes vai doer. Só que ele fala que aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, não pode ser discípulo. Muitas vezes as pessoas, né, mais importantes na nossa vida vai querer que a gente agrade mais a eles do que a Deus. Só que tem direcionamentos de Deus, tem palavras de Deus, sabe? Que Deus nos dá, que é para agradar muito mais a Ele, sabe? Os próprios irmãos de Jesus não creram em Jesus de antemão. Só que mesmo assim, ele continuou crendo em Deus. Mesmo assim, ele continuou crendo. Mesmo que a parentela sua, mesmo que a sua família não acredita no ministério que Deus tem para a sua vida, mesmo que eles não acreditam naquilo que Deus tem para você, sabe? Você tem que continuar crendo naquilo que Deus tem para você. Então, os irmãos dele não creram. Só que Jesus preferiu viver a vontade do Pai. Não tem problema. Se a tua parentela não está vivendo a vontade do Pai, você está vivendo? Você está vivendo? Você está dentro dos padrões bíblicos? Será que você está vivendo aquilo que Deus tem para sua vida? Ou não? Ou você quer você quer desacreditar daquilo que Deus tem para você por causa que seus irmãos, por causa da tua parentela, não está acreditando naquilo que Deus tem para você? Reflete. Pondera essas palavras no teu coração, coloca aí, sabe? E reflete. Sabe por quê? Sabe, tipo, mais importa é agradar a Deus do que as pessoas. Sabe, Jó, a mulher de Jó fala assim, que ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Só que Jó vai falar assim pra ela, como falas qualquer loucas, assim fala tu. Nós adquirimos o bem de Deus, não vamos também querer o mal. Sabe, então, tipo assim, muitas vezes alguém próximo de nós, a própria mulher de Jó, pediu para que eles abandonassem isso e abandonassem Deus. Só que ele não abandonou Deus. Será que você está preferindo, rapaz, agradar mais sua esposa, seu esposo, mais do que a Deus? Gente, vai passar. Sabe, diante do tribunal de Deus vai estar nós e Deus. E Deus vai perguntar, tal dia, Cariele, você me rejeitou para agradar mais as pessoas. Cariele, esse dia aqui, você negou a minha palavra.
para agradar mais as pessoas. Só que Deus vai falar que aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar diante de Deus. Será que nós, meus irmãos, estamos querendo mais agradar as pessoas do que a Deus? Então, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? Então, o mais importante não é agradar as pessoas, mas agradar a Deus. Se essa presença de Deus não for conosco, nós não devemos sair do lugar, gente. Se os meus passos não estiverem agradando a Deus, a quem eu devo mais agradar do que a Deus? Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, agrada de Deus. Será que vocês têm agradado a Deus? Se hoje Deus pedir a tua vida, será o que vocês têm preparado é para Ele ou não? Aleluia. Se hoje Deus falar assim, Carelli, hoje é a tua vez, você vai vir para junto de mim, que nem Lázaro e aquele rico morreram, só que Lázaro foi por seio de Abraão, só que o rico foi enterrado e foi para um lugar de tormento. Será para onde iria sua alma hoje? Sabe, o rico não agradou a Deus, ele viveu, sabe, a própria vontade, o próprio desejo, só que Lázaro, por mais que fosse pobre, por mais que fosse mendigo, ele agradou a Deus. Irmãos, e não pensa você que por viver a vontade do Pai você vai ser aplaudido, não. Entendeu? Se é tipo Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha ardente por não se renderem à estátua. Sabe? Mas sim permanecer de pé diante da glória de Deus e não de uma estátua. Não se render a uma estátua para obedecer. Porque Deus fala, né, num dos mandamentos que não era para que eles adorassem outros deuses. Não tereis outros deuses diante de mim. E não era para que se encurvar diante de escrituras ou de imagens. Então eles permaneceram de pé. Ainda que o homem estivesse falado para eles se dobrar, eles não. Então, por eles agradarem a Deus, eles foram jogados na fornalha. Mas o mesmo Deus que permite que eles fossem jogados na fornalha, e o mesmo Deus que eles escolheram agradar, livrou ele da fornalha ardente e estava com ele no meio. Sabe? Também Daniel, sabe, por não fazer petição ao homem ou ao Deus de Nabucodonosor, mas sim a Deus, continuar orando, sabe, 3 vezes ao dia ainda ao Deus do céu. Foi jogado na cova dos leões, mas o mesmo Deus que ele escolheu agradar estava com ele, mandou o anjo fechar a boca do leão, sabe? Então, você vai passar por coisas, só que se Deus estiver com você, sabe, Ele vai te livrar. E ainda que tu morra, tu vai cantar com Ele. Aleluia. Outra coisa, a igreja de Esmirna era considerada pobre, sabe? Só que Jesus declara para ela que ela tinha fama de pobre, mas ela era rica. Fala para ela, não temas o que há de passar. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa de vida eterna. Sabe? Então, seja fiel até a morte, custe o que tu custar. Mas eu quero te falar, Ele vai dar para você a coroa de vida eterna. Mas agrada do Senhor. Não importa. Ainda que doe em você. Ainda que desagrade as outras pessoas. Mas agrada do Senhor. Glória a Deus. Então, fica uma reflexão para você. Será que você tem agradado a Deus? Irmãos, aquele a gente já viu. Que aquele, por mais que chama Senhor, Senhor, se não fizer a vontade de Deus, não pode ver o reino dos céus. Então, tenha reflexão. Eu só vou ver o reino de Deus. Eu só vou estar junto de Jesus se eu agradar dele. Se eu guardar a sua palavra. Então, gente, não é porque eu chamo Senhor, Senhor, que eu vou entrar no céu, não. É se eu estou vivendo a vontade de Deus. Então, por que me chamar Senhor, Senhor e não faz o que vos manda? É fazer a vontade dele. Doa o que doer. As pessoas podem desagradar o que for, até a tua própria vida, mas viva a vontade do Pai. Glória a Deus. Fica essa palavra em nome de Jesus.